Então, pessoal, vamos encerrar o assunto da Primeira Guerra Mundial falando das consequências desse conflito decisivo na configuração do século XX. Nós vimos, então, as origens da Primeira Guerra Mundial, vimos os principais momentos da guerra, os anos de impasse, de 14 a 16, o ano da mudança em 17, com a Revolução na Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha. Vimos o ano de 18, o ano da decisão, que levou à derrota da Alemanha. Antes da Alemanha ser derrotada, nós vimos que ela derrotou a Rússia, mas no final ela acabou sendo derrotada pela aliança entre Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, derrotada na frente ocidental. Muito bem. Consequências, portanto, da Primeira Guerra Mundial. Vamos primeiro lembrar os países derrotados. Acabei de falar da Alemanha e da Rússia, mas vamos dar uma olhada aqui no conjunto dos países derrotados. Quem perdeu a guerra? As potências centrais. A Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano e a Bulgária, aliada da Alemanha. Agora, antes das potências centrais serem derrotadas, como falei há pouco, a Rússia também foi derrotada. A Rússia foi derrotada primeiro pela Alemanha e depois é que a Alemanha foi derrotada. Mas a Rússia está no bloco derrotado. Os principais vitoriosos estão na entente, são os aliados: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Japão, Itália, Sérvia. A Sérvia, a gente vai ver, ela está entre os principais vitoriosos porque ela conseguiu realizar seu grande projeto de ampliar o seu território. As perdas humanas na Primeira Guerra Mundial: 16 milhões de mortos, aproximadamente, talvez até 17, 18, dependendo da cifra. Sendo que 10 milhões e 500 mil militares e 5 milhões e 500 mil civis. Ou morreram no processo de invasão, ou morreram em decorrência da fome gerada pela guerra, do desabastecimento. Agora, entre esses 5 milhões e meio de mortos civis, a gente inclui 1,5 milhão de armênios que morreram vítimas de um episódio conhecido como genocídio armênio, praticado pelo Império Turco, praticado pelo governo turco, que se dividiu, por sua vez, em vários episódios. Na verdade, esse genocídio, ele, de certa forma, ele continua até 1923, 5 anos depois da Primeira Guerra, mas ele se concentrou nesse período de 1915 a 1918. Os armênios eram um dos povos dominados pelos turcos, Havia um nacionalismo muito forte entre os armênios desejavam a independência, já antes da guerra. Os armênios tinham uma identidade cultural marcada também pelo cristianismo. Quando estourou a guerra, o governo turco se convenceu de que os armênios tentariam abalar o poder turco, fazer uma revolta dentro do Império Turco, buscando a ajuda da Rússia, ajuda da Grã-Bretanha, ajuda da França, ajuda da Entente. Então o governo turco lançou uma política violentíssima contra os armênios, que resultou nesse genocídio armênio, como ele ficou conhecido. Alguns chamam de Holocausto Armênio. Então começou com o assassinato em massa de lideranças armênias, dos homens principalmente, e depois de um deslocamento de centenas de milhares de armênios que foram expulsos da Armênia, atravessaram ali o deserto da Síria, ali do norte do Iraque, para tentar retirá-los da Armênia propriamente dita, só que esse deslocamento em massa se deu sem uma infraestrutura básica, quer dizer, não houve alimentação adequada, mesmo fornecimento de água, de condições mínimas para aquela população civil morrer. Então, na visão dos armênios de mais de 30 países hoje, inclusive Estados Unidos, União Soviética, Alemanha, esse deslocamento praticado pelo governo turco foi um deslocamento deliberado para levar à morte dos armênios. Então, por ter sido uma prática considerada proposital do governo turco para assassinar em massa os armênios, é considerado um genocídio. O governo turco hoje não aceita que tenha acontecido um genocídio. Fala que foi um problema gerado pelo próprio contexto da guerra e tal, mas há quase um consenso entre os historiadores que realmente foi um ato deliberado do governo turco. Então, 1,5 milhão de armênios civis mortos no Império Turco Otomano durante a Primeira Guerra Mundial.
Na guerra como um todo, 20 milhões de feridos, alguns incapacitados por toda a vida, além de sofrer um trauma psicológico, né? E no final da guerra estourou a famosa gripe espanhola, cujo número de vítimas, ao certo, a gente não sabe. As cifras mais conservadoras colocam entre 17 e 20 milhões de mortos. E as mais alarmistas colocam 100 milhões de mortos. As mais radicais colocam 100 milhões de mortos. Alguns tentam colocar uma cifra no meio do caminho de 50 milhões e tal. A gripe, como você sabe, foi chamada de gripe espanhola não porque ela estourou na Espanha. A gente não sabe ao certo quando ela começou. A versão mais aceita é que começou nos Estados Unidos, no Kansas, né, num acampamento militar, né, num quartel de treinamento, e os soldados americanos levaram a gripe, né, lá para a frente ocidental, lá para a Europa, e naquele contexto de péssimas condições sanitárias nas trincheiras, a gripe rapidamente se espalhou, né, na Europa Ocidental e atingiu o restante da Europa e atingiu o mundo como um todo. Outros acreditam que, na verdade, a gripe começou entre os soldados britânicos. Alguns dizem que começou na China, né, que quase que 100 mil trabalhadores chineses foram levados lá para a frente ocidental para trabalharem na construção de trincheiras e tal. Então, alguns acham que esses trabalhadores chineses é que levaram a gripe. Ela foi chamada de gripe espanhola porque durante a Guerra Total, naquele coletivismo de guerra, havia muita censura. Então, os jornais dos governos aliados não permitiam notícias pessimistas, alarmistas sobre a guerra, de mortos, de doenças, coisa parecida, né, de derrotas e tal. Então havia muita censura. Mas a Espanha era um país neutro. Então na Espanha não havia essa censura na imprensa. Então a imprensa espanhola começou a noticiar os casos da gripe, né, da influenza, né, a primeira pandemia da H1N1, da influenza tipo A. E como a Espanha foi a primeira a falar sobre essa gripe, então ela foi chamada de gripe espanhola. Mas a coitada da Espanha não foi a primeira vítima da gripe, nem a Espanha foi o país que difundiu a gripe. Mas o cenário do final da Primeira Guerra Mundial, de destruição, feridos, gente passando fome, né, toda aquela crise gerada pela guerra, de fato favoreceu essa expansão, essa pandemia da gripe chamada gripe espanhola. Aqui, ó, vocês têm uma tabela que tem no caderno também mostrando os mortos na Primeira Guerra Mundial, militares, civis, o total. Né? Chama atenção aí para a quantidade de mortos na Rússia, que é a que mais perdeu soldados. A França, o Império Otomano perdeu mais civis, mas em razão, né, do genocídio armênio. Tá? A Alemanha foi o segundo país que mais perdeu soldados, né, mais de 2 milhões de soldados alemães morreram na guerra. Então vocês têm aí uma tabela comparando essa mortandade. Outra consequência da Primeira Guerra Mundial foi uma terrível crise econômica. Essa crise se estendeu até 1923, a crise pós-guerra. Né? Essa crise representou o fim do capitalismo liberal da Belle Époque. Durante a guerra, os governos gastaram maciçamente, né, do ponto de vista militar, para poder sustentar o esforço de guerra. Ocorreu um endividamento público sem precedentes. Os governos abandonaram o padrão ouro, começaram a emitir moeda em grande quantidade, moeda sem lastro, o que gerou uma terrível inflação. A crise foi gerada também pela destruição material, né, causada pela guerra, não só nas áreas ocupadas, mas afundamento de navios por submarinos e tal. O comércio mundial, em grande parte, entrou em colapso. Né? A economia se recuperou de uma forma muito instável, frágil, com um boom da economia americana, da expansão americana entre 23 e 29, só que depois veio a crise de 29, né, e com ela a Grande Depressão Mundial, que nós vamos comentar em uma outra aula. Mas essa é uma das consequências da guerra. Deu 10 minutos de gravação, vou parar aqui e já retorno no próximo vídeo, ok?